Fontes e transmissão da luz, Projeto Celeritas, canal Jair Lucinda. Bem-vindo à aula sobre fontes e transmissão da luz. O Sol e as outras estrelas são fontes que produzem a luz que irradiam através do espaço. Mas há fontes que simplesmente refletem a luz que recebem de outros corpos. Os corpos que emitem luz própria são chamados de corpos luminosos, fontes de luz própria, ou fontes primária. Por exemplo, uma vela acesa é uma fonte temporária, o Sol, uma fonte permanente. Se as dimensões da fonte forem desprezíveis para o estudo em questão, pode-se considerá-la pontual, caso contrário, deve ser considerada extensa. Os corpos que apenas refletem a luz que recebe de outros corpos são denominados de corpos iluminados ou fontes secundárias. Por exemplo, a Lua é uma fonte secundária, pois ela simplesmente reflete a luz que recebe do Sol. A luz só é transmitida completamente através do espaço vazio, ou seja, através do vácuo. Todos os tipos de matéria absorvem pelo menos uma pequena parcela da luz incidente. Alguns corpos absorvem praticamente toda a luz incidente, isto é, impedem a sua passagem. E são chamados de corpos opacos. O termo opaco é derivado da palavra latina para escuro. Se colocarmos um objeto opaco entre uma fonte de luz e uma superfície iluminada, a luz irá passar pelas bordas do objeto, mas não através dele. Como está indicado aqui, a luz passa pelas bordas, mas não passa através do objeto. No lado do objeto oposto ao da luz, aparecerá, entre o objeto e a superfície iluminada, uma região escura do espaço chamada de sombra. Aqui está a sombra. Por isso dizemos que a sombra do objeto é projetada sobre a superfície iluminada. Alguns materiais absorvem tão pouca luz, mesmo quando a espessura não é muito fina. Isto é, a espessura não afeta seriamente a transmissão da luz. Esses materiais são chamados de transparentes. O termo transparente é derivado da palavra latina que significa ver através de, pois podemos ver através dos materiais transparentes. O vidro é um bom exemplo de material transparente. O ar é tão transparente que não conseguimos perceber visualmente a sua existência. Muitos líquidos, principalmente a água, também são transparentes. Uma lâmina relativamente fina de água exibe uma excelente transparência. Por exemplo, podemos ver com clareza um objeto no fundo de uma piscina. Mas a transparência diminui à medida que a profundidade ou espessura da lâmina de água aumenta. Por exemplo, para um mergulhador, a visibilidade vai diminuindo à medida que a profundidade aumenta. Ao atingir a profundidade de aproximadamente 137 metros, praticamente nenhuma luz consegue chegar. Assim, para uma profundidade maior que 137 metros, a água pode ser considerada completamente opaca, isto é, deixa de ser transparente. O ar absorve muito menos luz que a água, pois estamos embaixo de uma camada de ar de muitos quilômetros, e a luz do Sol chega até nós, sem nenhum problema.
E, de acordo com as estimativas, a atmosfera absorve 30% da luz que se propaga pelo espaço e atinge a Terra. A atmosfera terrestre absorve com muito mais eficiência algumas formas de radiação que não são visíveis, isto é, frequências de radiação eletromagnética que não são visíveis. A luz é uma forma de energia. Por isso, ela não pode ser destruída, mas pode ser facilmente transformada ou convertida em outras formas de energia. Um objeto opaco ou um objeto transparente suficientemente espesso parece destruir a luz ao absorvê-la, mas na realidade ela foi convertida em calor. Ela não foi destruída.